queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Prof. Elê Lopes. Eu sou a Prof. Elê Lopes, professora de História e Sociologia, e é um prazer imenso recebê-los na nossa aula sobre o 8 de março e como a história das mulheres cai na prova do Enem e na prova dos vestibulares. Olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. A gente vai falar sobre a origem e a história do 8 de março, por que foi importante ter um dia específico para as mulheres e se foi importante mesmo. E depois eu vou fazer algumas questões para que vocês percebam como os vestibulares e o Enem abordam essa temática, como já caiu e a gente pode imaginar como vai cair. Ó, posso te pedir uma coisa? Dá um like nesse vídeo, compartilha e comenta aqui no canal, porque isso vai fortalecendo o nosso trabalho aqui e eu posso continuar produzindo muito conteúdo para te ajudar na sua preparação, tá bom? Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui. Se você quiser conversar comigo além aqui do nosso canal e da nossa comunidade aqui no YouTube, você também pode me procurar. Eu vou estar super à sua disposição. E o material dessa aula você recebe gratuitamente se você entrar aqui, ó, no Telegram da Prof. Elê Lopes. Já tem muita gente lá, centenas de alunos nesse grupo, porque lá eu disponibilizo para vocês vários materiais gratuitos, tá? E tem outras informações aqui na descrição do nosso vídeo também, para você aproveitar tudo que a Prof produz. Gente, nosso tema então, agora começa a nossa aula do nosso tema do 8 de março. Para a gente começar, é super importante lembrar um pouquinho da história que tem por trás desse Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Nem sempre existiu. Em que contexto essa história de ter um momento de um dia para comemorar a história das mulheres começou? A gente tem que lembrar que no finalzinho do século XIX, início do século XX, já havia uma grande mobilização por parte das mulheres em torno da luta de dois direitos importantes, né? Primeiro direito, anota aí, era a luta pelos direitos trabalhistas. Ah, mas professora, isso está em todo o movimento operário. Sim, mas as mulheres operárias já sentem a diferença salarial em relação aos homens, fazendo a mesma coisa que eles e, portanto, ali já se expressava uma luta por direitos trabalhistas iguais, né? Então, isso está muito ligado ao movimento operário. E a segunda questão que extrapola, o segundo tema e o segundo direito que extrapola a questão operária, a questão de classe, é o direito ao voto. Então, a gente vai ver o nascimento do movimento sufragista, né? A luta das mulheres pelo direito ao voto. E aí, então, a gente tem grupos, movimentos sufragistas composto por mulheres operárias, mulheres não operárias, liberais, mulheres burguesas e por aí vai. Então, extrapola, o direito ao voto extrapola a questão de classes. Tudo isso está no contexto do final do século XIX e início do século XX. Bem, especificamente, dois eventos importantes, eles marcam a trajetória, né, para chegar na definição do dia 8 de março. O primeiro deles é uma greve de mulheres operárias da indústria têxtil em Nova York, tá? Mais de 15 mil mulheres marcharam na cidade de Nova York exigindo redução da jornada de trabalho, melhores salários e direito ao voto, tá vendo? As duas grandes temáticas, o direito trabalhista e o direito ao voto. Bom, aí depois, ali, né, até o segundo grande evento, a gente vai ter uma conferência, né, internacional de mulheres, e essa conferência, ela é muito importante, porque ela vai juntar mulheres de muitos países, aproximadamente 17 países diferentes, mais de 100 mulheres representando esses países. E essa conferência internacional da Mulher Socialista, então veja que a gente está nesse momento de avanço das ideias socialistas, que vão cada vez mais levantando essas bandeiras que já estavam, né, na cabeça, nas mentes e corações das mulheres, vai incorporando essa bandeira e lá na Conferência Internacional a gente tem uma
uma mulher, essa daqui que ela não era tão velhinha assim na época, né? Na época ela era um pouquinho mais nova, né? Que é a Clara Zetkin. Ela diz o seguinte: olha, o problema das mulheres alemãs, russas, francesas, americanas, é um problema comum. O problema do direito ao voto, o problema dos direitos trabalhistas iguais atinge a todas as mulheres, independente da sua nacionalidade. Portanto, seria interessante que a gente tivesse um dia no ano para marcar essa unidade internacional de todas as mulheres, colocando para a sociedade a necessidade de lutar por direitos trabalhistas iguais e direito ao voto. Certo? Então ela propõe, ela joga, ela faz uma proposta e essa proposta é aceita nessa conferência internacional, de modo que em 1911 é o primeiro ano em que há uma comemoração, a definição de um Dia Internacional de Luta das Mulheres. Agora, não era 8 de março, não existia essa ideia de ser no 8 de março. Como que se chega ao 8 de março? Aí é o segundo evento. Esse segundo evento é também uma greve, e uma marcha de mulheres, agora na Rússia, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. E as mulheres operárias russas marcham em defesa do pão, da paz e da terra, que na verdade é o grande eixo norteador da Revolução Russa. Então a gente tem as mulheres operárias russas incorporando o movimento da Revolução Russa e pautando ali a necessidade de que as mulheres tenham um papel mais ativo na vida pública, na vida política e por aí vai, certo? E a greve das mulheres na Rússia começou no dia 23 de fevereiro de 1917. Pelo calendário gregoriano, o 23 de fevereiro, na verdade, é o 8 de março, tá? Porque tem uma distinção entre o calendário russo e o calendário gregoriano, que é assumido no Ocidente, no mundo ocidental. Então, o 8 de março corresponde ao 23 de fevereiro do calendário russo. Mas ali, então, a greve iniciou-se no dia, pelo calendário gregoriano, 8 de março. E aí, o que acontece? Aí o tempo passa, várias manifestações, mobilizações das mulheres, a luta pelo sufrágio pegou fogo no mundo ocidental, né? Muitas mulheres, primeiro nos Estados Unidos, depois em outros países, no Brasil em 1932, na França em 45, e aí na Suécia depois da década de 50. Então, quando passa a Primeira Guerra Mundial, quando passa a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que as mulheres alcançam, a maioria dos países ocidentais capitalistas alcançam o famoso, o conquistado, o lutado, né, direito ao voto. Bom, só que as questões, elas vão mudando, né? Então, outras pautas vão sendo colocadas pelo movimento de mulheres, que aí já nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, vai receber o nome de movimento feminista. Então, quais são as novas pautas que esses movimentos de mulheres, eles vão assumindo, elas vão levantando esses movimentos? A pauta da igualdade salarial, que não acabou, né, que não foi conquistada. A pauta dos direitos civis iguais, então direito a escolher sua profissão, a viajar para onde quer, a poder entrar na universidade. Temos que lembrar que, por exemplo, Virginia Woolf, a grande escritora inglesa, jamais pôde entrar na universidade, nas universidades inglesas, ali no contexto da guerra, porque era proibido as mulheres frequentarem as universidades inglesas aí até a Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses direitos civis começaram a ser levantados também. As mulheres querem ser tratadas iguais, né, terem as mesmas liberdades que os homens tinham naquele contexto. A questão da violência é muito importante, né, também vai se levantar a pauta da luta, da necessária, né, luta contra a violência que as mulheres vivem,
começa a se desenhar uma sementinha que hoje é muito forte, é uma árvore grandona, que é a sementinha do direito a viver uma vida sem violência. Hoje a gente tem muito claro isso, né? Apesar de continuar existindo violência, é muito claro que a mulher ela tem o direito de viver uma vida sem violência. Isso é uma pauta muito clara que o movimento de mulheres ele levanta hoje no século XXI e que foi semeado ali nos anos 60, nos anos 70. Bom, tudo isso vai fazer com que no âmbito da Organização das Nações Unidas, na ONU, né, os movimentos tenham expressão e a ONU incorpora a necessária luta pelos direitos das mulheres. E então a a Assembleia Geral da ONU define que 1975 será o Ano Internacional das Mulheres. E para marcar esse momento histórico, a ONU também define que o 8 de março será o Dia Internacional para se lembrar da luta das mulheres até ali e dos desafios ainda existentes. Então, 1975 é o ano oficial, no ano no qual se oficializa o 8 de março como o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Sacou? Deu para entender até aqui? Ótimo! O que é muito interessante a gente perceber aí? Que a partir deste momento, vários países que pertencem à ONU, eles começam a transformar o 8 de março em feriado. Então, hoje em dia, em muitos países, o 8 de março não é apenas um dia, né, mas é um dia de feriado, em que acontecem inúmeras atividades para lembrar, né, para construir, para trazer a memória, para construir a identidade, para reafirmar os direitos das mulheres e também para gerar consciência. Então, essa é a ideia da existência do 8 de março, desde quando ele foi oficializado pela ONU lá naquele momento. Por que o 8 de março? Por que a ONU vai escolher o 8 de março? Porque o 8 de março já era muito popular, né? De lá de 1917 até 1975, o 8 de março não era uma data oficial, mas era uma data tradicional, popular, né? Então, muitos lugares do mundo já se falava do 8 de março como um dia da mulher. Então, o que a ONU fez foi oficializar e padronizar esse dia para o mundo inteiro, tá? E aí, como os países que pertenciam à ONU seguem, em geral, as determinações daquele órgão, então acabou que a ONU, esse 8 de março, realmente colou, né? Agora tem uma curiosidade que eu queria muito conversar com vocês, que são as cores do 8 de março, né? Eu tô até aqui com um lencinho roxo nessa aula para fazer uma referência às cores do movimento de mulheres que se inicia justamente lá no início do século XX, né? O movimento sufragista, o movimento de mulheres, ele se identificava, né, por essa espécie de flor, né, e por essas três cores, o verde, o branco e o rosa. Hoje em dia, as mulheres baniram o branco e ficaram apenas com o verde e o rosa. Por quê? É bem interessante também a história dessa curiosidade. Porque o roxo simbolizava justiça e dignidade. O verde simbolizava esperança e o branco simbolizava pureza. Essas cores elas se originaram a partir da união social e política das mulheres na Inglaterra e acabou se internacionalizando, né? A ideia era ter uma bandeira mesmo tricolor, porque desde a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade são sempre representados em três cores. Então, era importante representar também os ideais do movimento de mulheres, então o ideal de justiça, de dignidade, de esperança e de pureza, a partir dessas três cores. Também era importante padronizar, criar uma identidade visual
e, digamos assim, ideológica para marcar essa questão de que todas as mulheres no mundo inteiro sofrem mais ou menos os mesmos problemas. Bom, por que as mulheres hoje em dia por que se usava essa noção de pureza, né? No século XX, outras mulheres ativistas do direito das mulheres criticavam essa noção de pureza porque seria um conceito muito machista, né? Um conceito muito preconceituoso. Existem as mulheres puras e as mulheres que não são puras. Veja, a gente tem que entender esse conceito, essa ideia de pureza, no contexto em que essas mulheres estavam lutando. Havia grandes campanhas publicitárias. Lembra, as mulheres não ocupavam a tribuna, elas não ocupavam a vida pública, e de repente todo o movimento sufragista, o movimento de mulheres, as mulheres eram taxadas de loucas, de histéricas, de não estarem cumprindo a sua função natural de mulheres, que eram todas devassas, impuras, que não poderiam ser, não eram respeitosas, não eram honestas, né? Muitas mulheres viveram na clandestinidade para continuar lutando. Me lembro muito daquela série Enola Holmes, né? Do filme Enola Holmes, acho que é filme, né? E a mãe da Enola é uma mulher que vive o tempo todo clandestinamente. Você já assistiu Enola Holmes? Então, ela vive clandestinamente. Por que ela vive clandestinamente? Porque ela é uma sufragista, né? Ela e as amigas dela lá são sufragistas. Então, essas mulheres, elas viviam escondidas, elas viviam perseguidas, porque o movimento de mulheres era criminalizado. Então, era importante ter uma cor que dialogasse com esse pensamento social. Então, as mulheres, elas eram feministas, elas eram sufragistas, elas lutavam pelos direitos das mulheres e elas queriam também que a sociedade reconhecesse que elas não estavam sendo subversivas, que elas queriam mudar a lei para serem reconhecidas como cidadãs. Isso é muito interessante. E olha, não eram só as mulheres que defendiam essas ideias, não. Havia já, principalmente na sociedade inglesa, vários homens, né, que eram aliados das mulheres nessas circunstâncias e para essas pautas, tá? Mas as mulheres, ao longo do século XX, né, com a superação dessa noção arcaica de que existem mulheres puras e não puras, e por aí vai, que era uma situação que as mulheres enfrentavam muito no final do século XIX e começo do século XX, elas foram abolindo a cor branca e ficando apenas com as cores roxa e verde, né? Então, aqui são duas imagens, né? Na Argentina, aqui na Argentina, e aqui no Brasil, né? São duas imagens de dois países diferentes, de dois movimentos diferentes, mas usando a mesma paleta de cores, né? O mesmo referencial. Então, o verde da esperança e o lilás, ou roxinho, né? O lilás ou o roxo, que seria a cor da dignidade, da dignidade do que mesmo? Da dignidade da justiça, tá? Então é isso. Então o verde da esperança e o roxo ou lilás da dignidade da justiça. Olha que interessante também pensar nisso. Por que você está trazendo esse tema, professora? Por quê? Porque elementos culturais e que são representações de ideias cai toda hora no vestibular, né? Como que uma imagem, né? Como que um elemento cultural e simbólico representa um movimento, representa um grupo social, representa uma demanda política, beleza? Então tá aí para vocês a história das cores do movimento de mulheres, tá? E aí, por que a gente precisa, professora, de um dia para as mulheres? Se caísse alguma coisa nesse sentido, a gente tem que lembrar de dois tópicos, sempre de dois aqui, né? Dois tópicos importantes, a memória e a identidade, né? Então, quando a gente fala de dia para homenagear alguma coisa, né? Então, o dia da pátria, o dia da república, são datas cívicas, né? O dia do indígena,
o Dia da Consciência Negra, independentemente se é um feriado ou não, esses dias eles marcam o reconhecimento do Estado e das instituições oficiais da importância sobre o que aquela pauta veicula. Então, quando a gente fala do 8 de março, nós estamos falando do reconhecimento das lutas das mulheres que vieram antes de nós. Então, é um reconhecimento, porque as mulheres historicamente foram consideradas inferiores, né? Seria tema de uma outra aula falar sobre a história da misoginia, por exemplo, né? De como que desde lá da antiguidade as mulheres vêm sendo tratadas e isso vai se formando uma estrutura cultural e mental que gerou desigualdade material concreta, certo? Então, assim, existem inúmeros dados que mostram isso. Eu não preciso ficar aqui trazendo esses dados. Uma aula só sobre dados seria legal. Caem vários dados em questões de vestibular, mas aqui, né, eu quero lembrar que um dia qualquer, eu estou falando aqui do 8 de março, mas você poderia utilizar isso para falar do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão, o dia do indígena, né? Que mais que a gente tem? A gente tem dia da pessoa com deficiência, a gente tem dia para pensar, mas tem dia para tudo no Brasil, professora. Aí banaliza muito. Não, você pode ter uma coisa para cada dia, não importa. O que importa é por que o Estado faz isso. E quem faz isso é o Estado, quem define isso é o Estado. O 8 de março ele não foi definido só por um país, ele foi definido no nível internacional, global, da ONU, que é uma organização supranacional. E aí isso acaba gerando uma obrigação por parte dos estados que compõem a ONU de seguirem o 8 de março como um dia para marcar o Dia Internacional de Luta da Mulher, certo? Então, o Estado é uma política pública isso. É uma política pública. É uma política pública para reconhecer a importância do negro na sociedade brasileira, se eu estiver falando do 20 de novembro, da mulher, se eu estiver falando do 8 de março. Entenderam? Relembrar as conquistas já alcançadas, mas também, isso é muito interessante, levantar o debate público sobre os desafios a serem enfrentados ainda, né? Por quê? Porque as desigualdades continuam existindo na sociedade. As desigualdades entre homens e mulheres, as desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras, a desigualdade entre mulheres da classe trabalhadora e as mulheres das classes proprietárias. As desigualdades, elas continuam marcando a vida em sociedade. E isso significa que ainda temos desafios diferentes. Não temos mais, na maior parte dos países no mundo, a pauta da luta pelos direitos do voto. Mas isso não é em todo mundo. Houve muitos retrocessos nos últimos anos, como, por exemplo, no Afeganistão, com a volta do Talibã ao poder. As mulheres estão progressivamente perdendo o espaço que elas tinham, que elas retomaram há alguns anos. Então, o direito à educação, o direito ao trabalho, a educação em nível superior, o direito de sair na rua desacompanhada, o direito a dirigir carros. Então, coisas que são elementares numa vida em pleno século XXI, as mulheres afegãs estão perdendo, né? O direito à vida, porque elas estão sendo condenadas à morte, né? Então, há um enfrentamento no nível local, específico de cada realidade nacional, mas há enfrentamentos globais também. Há avanços, né? Como, por exemplo, um importante avanço foi proibido a mutilação da genitália feminina no Sudão. Apenas em 2022. Em 2022, aprovou-se uma lei no Sudão
proibindo a prática cultural da mutilação da genitália feminina. Então é assim, o mundo não avança sempre, né, daqui para melhor sempre. Há avanços e há retrocessos, tá? Criar identidade e solidariedade. Esse elemento é muito importante, o elemento da solidariedade. Por que é muito importante, professora? Porque quando a gente conhece histórias, quando a gente ouve, né, exemplos, a gente se desloca do nosso lugar e se coloca no lugar do outro. Se a gente não ouve, se a gente não vê, se a gente não faz o debate ético, a gente não tem como gerar reflexão. A reflexão é fruto, né, da exposição pública das questões. Então, o 8 de março também serve para reforçar isso. E, por fim, para inspirar novos movimentos. Cada vez mais a gente tem visto movimentos de mulheres denunciando situações que, historicamente, constrangeram sua dignidade. Recentemente, nos Estados Unidos, o movimento Me Too, né, tem até documentário e filme já sobre isso agora, revelando, trazendo à tona casos gravíssimos de assédio moral e sexual contra as mulheres no grande mundo, né, de Hollywood. Bom, e por falar em Hollywood, eu vou deixar para vocês aqui, olha só, uma listinha de filmes que eu já assisti, que eu super recomendo. Não é uma lista, né, que se encerra aqui, tem para todos os gostos, tem filmes, né, históricos. Esses dois filmes, Estrelas Além do Tempo e As Sufragistas, são dois filmes históricos, né? O Grandes Olhos é uma biografia de uma artista que foi anulada, o marido usava as obras dela, colocava o nome dele. Enola Holmes é uma ficção muito interessante, muito gostosinha de ver. Que Horas Ela Volta? Fala das mulheres pobres, das mulheres ricas, da mudança no Brasil contemporâneo, né, das classes sociais, das mulheres ocupando outros espaços que historicamente elas não ocupavam. Um filme lindo, né, belíssimo, assim como esse filme também, A Vida Invisível, é um filme lindo que se passa no Rio de Janeiro, é dramático, mas conta sobre as questões do cotidiano das mulheres do Brasil dos anos 50. Lindo também esse filme. Então, essa é a parte da nossa aula, que é a parte teórica. E a parte de dicas também para vocês formularem, criarem um repertório e ampliarem a sua bagagem cultural dentro dessa temática. Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula, que é resolver algumas questões, né, gente? Porque aqui nesse canal a gente sempre resolve questão. E aí, você está gostando da aula? Conta para mim, deixa aí nos comentários, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula gratuita da Prof. Elia Lopes. Tenho certeza que eu vou te ajudar muito nessa sua conquista para sua vaga, assim como já ajudei muitos outros alunos. Vamos fazer questão agora? Olha, eu trouxe muitas questões, tem muitas questões nesse material. Eu não sei se a gente não vai fazer todas essas questões aqui, tá bom? Para não ficar muito longo, mas você pode pegar esse material gratuitamente, vamos mostrar de novo, aqui no meu canal do Telegram, tá bom? Não esquece, tá aqui, ó, o canal do Telegram da Prof. Elia Lopes. Você pode pegar esse material gratuitamente lá no grupo, tá? E, ó, inclusive você pode, depois, ao fazer as questões, você pode me perguntar se você tiver qualquer dúvida sobre o gabarito, tá bom? Então, vamos aqui fazer uma questão comigo? Deixa eu te dar uma dica. Sempre quando você começa uma questão de humanidades, você começa além do comando da questão, tá? Vem aqui rapidinho, vamos ler o comando. O comando diz assim, ó, no contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativo do quê? Então, a gente tem que ir lá no texto e ver como que o texto descreve a relação das mulheres com o campo científico. Então, vamos lá. Mulheres naturalistas raramente figuraram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Canning eventualmente coletavam espécimes
botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. Olha lá, ó, a fonte Em Busca pelo Campo, Mulheres em Expedições Científicas no Brasil, meados do século XX. Então, o texto está representando o quê, galera? Está representando um tipo de estrutura social ali, né, no século XIX, sempre pensar no tempo histórico, né? E as mulheres, então, não tinham seus próprios projetos científicos. Elas poderiam até atuar, como ele fala aqui, mas não por vontade própria, não por um projeto pessoal, mas por onde os seus maridos a levavam. Então, você vê que a vida pública e a orientação é sempre dada a partir do homem. Então, do que nós estamos falando? Eu vou direto ao gabarito, tá? Para vocês, para a gente ser mais rápida aqui. A gente está falando da incorporação das estratificações sociais. O que são essas incorporações das estratificações sociais? Ora, nós estamos falando que o homem tem relevância, né, nessa sociedade, enquanto as mulheres vão atrás desses homens. Mas, ao irem atrás desses homens, elas podem fazer alguma coisa. Então, há uma incorporação das mulheres nessa estratificação social desigual, certo? Então, não é que as mulheres não faziam nada, é como elas faziam, né? Quem abria o espaço para elas, tá certo? Tudo bem? Então, gabarito dessa questão aqui é letra D, fechou? Bora fazer mais uma questãozinha? Vem comigo, olha essa questão aqui, deixa eu mostrar para vocês essa questão. Olha só, ao divulgar a adaptação do jogo para as questões relativas às ações e habilidades de mulheres notáveis, o texto busca. Então, ó, ao divulgar a adaptação do jogo para questões relativas às ações e habilidades das mulheres notáveis, o texto busca. Essa é uma questão de linguagem. Ah, então cai também questão de mulheres na prova de linguagem? Claro que cai. O texto ele está falando o seguinte, eu vou ler rapidinho com vocês, grifando as palavras-chave, que é uma técnica importante para a prova do Enem, que, como vocês estão vendo, é gigante, né? Então, ó, é ruivo, tem olhos azuis, é homem ou mulher, usa chapéu? Quem jogou cara a cara na infância sabe de cor o roteiro das perguntas para adivinhar quem é o personagem misterioso do seu oponente. Vocês já jogaram cara a cara? Você tinha um monte de cara aí e eu tinha um monte de cara aqui. E aí eu tinha uma cartinha, você tinha uma. Aí eu perguntava, ele é loiro? Aí eu falava, não. Então, Então abaixava todas as cartinhas de quem era moreno. Ele tem olhos azuis? Tem. Então abaixava a cartinha de todo mundo que não tem olhos azuis. Você entendeu? Era assim. Se você nunca viu cara a cara e a tiazona que tá velha, vai lá dar uma gugada que você vai achar o cara a cara. O fato é que aquele jogo, ele sempre perguntava por fenótipos, ou seja, características físicas, tá bom? E aí vamos ver o que vai acontecer aqui. Agora, o jogo está prestes a ganhar uma nova versão. A designer polonesa Zuzia está desenvolvendo uma variação Guess Who, né? Nome do cara a cara em inglês, em que as personagens do tabuleiro são, na verdade, mulheres notáveis da história e da atualidade, como a artista Frida Kahlo, a ativista Malala, a astronauta Valentina e a aviadora Amélia Earhart. O Quem é Ela, em português, traz no total 28 mulheres que representam diversas profissões, nacionalidades e idades. A ideia é que, em vez de perguntar sobre a aparência dos personagens, as questões sejam direcionadas aos feitos delas. Ganhou algum Nobel? Fez alguma descoberta? Para cada personagem, há um cartão com fatos divertidos e interessantes sobre sua vida. Uma campanha entrou no ar com o objetivo de arrecadar dinheiro para desenvolver o jogo. A meta inicial era reunir $17 mil. 8 dias antes da campanha acabar, o projeto já angariou
350 mil dólares. A chegada do jogo à casa do comprador varia de acordo com a quantia doada. Quanto mais você doou, mais rápido pode jogar. Então, vamos voltar para o comando. Ao divulgar a adaptação do jogo, relativa às ações e habilidades das mulheres notáveis, o que o texto busca fazer? Gabarito letra A, contribuir para a formação cidadã dos jogadores. Formação cidadã, é claro. Ao substituir a pergunta, que cor é o olho dele, por qual é o Nobel, qual é a descoberta, qual é a obra, qual é a invenção dessa pessoa, procura-se ressaltar as qualidades das pessoas, no sentido de pensar por que tem tão pouca mulher, por que não tem mais mulheres negras, por que não tem mulheres indígenas, qual que é o elemento, o que as mulheres fizeram de bom para o mundo. Olha só, as mulheres foram invisibilizadas ao longo da história. Trazer um jogo sobre os seus fatos notáveis é uma forma também de falar sobre essas mulheres, tirá-las da invisibilidade e fazer com que as pessoas entendam melhor as necessidades de termos um mundo de oportunidades mais iguais para todos. Isso é o quê? Isso é contribuir para uma formação cidadã. Sacou? Nossa, professora, é muito amplo isso, né? Isso tem a ver com mulheres? Sim, porque o jogo é um jogo sobre mulheres notáveis, tá? Então, também é uma temática. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, prof. Olha essa questão aqui do Enem também, olha lá. Comando. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua atuação... Então, olha só, a gente tem um movimento, né, que contribui para quê? Para a transformação a partir do modo como ele atua. Então, a gente tem que ir lá e ver qual que é o movimento, certo? A nossa primeira questão é que movimento é esse e ele atua em quê? Para transformar as relações humanas. Então, vamos ler o texto do Enem. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano sociológico. Então, olha aqui, que movimento que é o feminismo. Aí eu odeio feminismo é do capeta, não sei o que, do capiroto. Ô, gente, primeira coisa que eu vou falar aqui. Nosso canal aqui, ele é um canal que, de certa forma, você tá vendo, essa questão caiu na prova, certo? Porque o feminismo é um conceito, não é uma ideologia, simplesmente. E ainda que fosse uma ideologia, para a ciência humana, ele é um objeto de estudo. Então, para as ciências humanas, nenhuma ideologia ou nenhum movimento deve ser invisibilizado, negado, não estudado, não é? Tem os movimentos de esquerda, de direita, de centro, ultra-esquerda, ultra-direito, do céu, do inferno, de tudo. As ideias religiosas, políticas, culturais. Para a ciência, todos esses elementos que eu acabei de citar são objetos de análise. E é assim que você se prepara para a prova, transformando esses temas, alguns mais polêmicos que outros, em objeto de análise para efeitos de prova. E aí você não escorrega na banana na hora da prova e bota o X no lugar certo, né? Então vamos lá, ó. Então, o feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas: a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho, entre outros. Então, qual que é o gabarito da questão? Olha lá, ó o comando. Vamos repetir o comando aqui, ó. O comando diz assim: o movimento
contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação... Então, e o que o texto disse? Que o feminismo, ele abriu a contestação política para arenas novas. Que arenas? Ele está falando das arenas privadas. A família é uma arena privada, a sexualidade é uma arena privada, a divisão doméstica é uma arena privada. O que a minha mãe dizia para mim lá quando eu era pequenininha? Minha avó, então, repetia todo dia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, se a gente ouve uma mulher, tua vizinha, apanhando do teu marido, o que você faz? Você pega o telefone e chama a polícia. Existe polícia, inclusive treinada para isso, no país inteiro. Algumas nem tanto mais existe. Existe a guarda, em alguns estados, chamada guarda Maria da Penha, em referência à Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher contra a violência doméstica. Então, o que o movimento feminista, ao pautar, ao dizer que a violência sofrida pela mulher dentro de casa é uma violência, é um problema público, é um problema de saúde pública, é um problema de violência, é um problema de segurança pública, ele vai transformar aquilo que se achava que era um problema privado num problema que é de ordem social. E aí, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando da redefinição das dinâmicas das instituições sociais. Porque a família, por exemplo, é uma instituição social, né? A família, o trabalho doméstico. E ela era considerada uma esfera privada. Tanto que tem gente que acha que pai pode bater em filho. Tem lá o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que a criança ela tem o direito a viver uma vida sem violência. Que ela não é propriedade de pai nem de mãe para pai e mãe ficar batendo na criança. Ah, mas é para corrigir. Bater é uma violência. É uma humilhação. Hoje a gente interpreta dessa maneira. E não há prova nesse país que tem uma interpretação contrária ao que eu estou falando, tá? Porque essa é uma interpretação hoje consensual no meio da saúde pública, no meio jurídico, tá? No meio político. Tanto que é lei, né? Tudo bem? Entenderam? Então, essa transformação dessa instituição social, mais precisamente aqui, ele está tratando das instituições consideradas privadas, né? Particulares, que é a família, tá bom? Então, gabarito dessa questão aqui é letra E. Bora fazer agora uma questão da Unicamp, minha gente. Estamos quase finalizando a nossa aula, hein? Olha aqui agora, Unicamp, para quem vai fazer estaduais paulistas. Com base no excerto em seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Então, você viu que as questões anteriores que eu fiz, elas são muito interdisciplinares, pegam situações, problemas do mundo atual e colocam um questionamento. Essa questão da Unicamp já cobra a questão das mulheres no contexto da Revolução Francesa do século XVIII. Então, é um outro tipo de cobrança, uma cobrança mais histórica. Vem aqui comigo, ó. Então, seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, 20 de julho, de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Abraçaram a revolução. Olha lá, vamos lá. Vou até pegar o marca-texto. Abraçaram a revolução. Queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte nas festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das repúblicas revolucionárias, durante certo tempo, contaram com o apoio dos deputados da montanha, os ajudaram a derrubar os gerontinos. Nessa ocasião, mereceram elogios públicos. Depois, se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos montanheses. As militantes, adquiriram uma visibilidade nunca imaginada por mulheres do povo.
despertando o interesse e inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução, porém reprimida em 1793 e depois de forma definitiva em 1795. É a contradição da Revolução Francesa. Cidadania para quem? Direitos civis e políticos para quem? Para os homens. Então, nos atos da Revolução, no início, muito bem aceito seu movimento, sua participação. Mas quando a República foi se organizando, as instituições foram se formando, as leis foram se consolidando, vieram leis feitas por homens e que impediram as mulheres de participarem desses espaços públicos e políticos, certo? Então, o que a gente vai assinalar como correto aí, professora? Com base no excerto dos seus conhecimentos, assinale aqui a correta. E a correta é a letra A. A Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, mas a participação delas no movimento fez com que a sua exclusão na vida pública ganhasse visibilidade e fosse debatida. Existe uma mulher muito importante, várias mulheres, mas uma em especial chamada Olympe de Gouges, que escreveu a chamada Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E ela nada mais fez do que pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e ampliar para o gênero feminino. E por isso Olympe de Gouges foi considerada louca, traidora e morreu na guilhotina. As mulheres francesas conquistaram o direito ao voto muitas e muitas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, Mas o tema e a contradição entre ter uma revolução que ostentava os valores da liberdade, igualdade e da fraternidade, mas que excluía as mulheres, De certa forma, essa contradição em termos impulsionou justamente a organização das mulheres para aquele contexto todo que eu comecei falando lá no iniciozinho da nossa aula. Olha que interessante a história, Como entender o papel das mulheres em cada processo histórico é interessante para a gente perceber os avanços e os limites de um processo e de uma luta social, certo? Deixa eu fazer agora uma aqui da UERJ, que fala justamente sobre o 8 de março. E aí a gente encerra a nossa aula, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. Lendo o comando, com base na reportagem, a criação do Dia Internacional da Mulher tem origem nas manifestações sociais em defesa do quê, minha gente? Você já fez comigo essa aula. O que eu falei? Direito ao voto e o direito aos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são direitos sociais. O direito ao voto é um direito político. Logo, é a ampliação do direito à cidadania. Não precisava nem ler o texto, professora? Depois dessa aula, não. Mas é claro que na prova, sim, minha gente? Professora, muito legal. Gostei muito de fazer. Quero fazer mais questão. Então, sempre, toda semana, a gente tem vídeo novo aqui no canal que eu vou trazer para você. Tema, um pouquinho de teoria e um pouquinho de exercício para a gente treinar. Porque para se preparar para o Enem, para os vestibulares, a gente tem que andar bem afinadinho, com a teoria e com a prática dos exercícios. Beleza? Não esquece que esse material aqui você vai encontrar lá no Telegram da Prof. Ale Lopes. Está aqui, o Telegram da Prof. Ale Lopes está aqui e você vai encontrar todas as questões com gabarito lá no meu Telegram, tá bom? Você quer deixar comentário, deixa aqui, dá um curtir nesse vídeo, compartilha e espalha, porque conhecimento, gente, nunca é demais para ninguém. Sintam-se todos muito abraçados, contem comigo para o que der e vier e vamos juntos transformar esse canal num grande instrumento para a sua preparação para o Enem e para os vestibulares, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula, não deixa de curtir e a gente se vê. Tchau!